Beleza, gente? Tudo bem? Voltando ao pensamento do qual estamos tratando a respeito de contemporaneidade e amor humano. Hoje iremos falar sobre, do lado da competição, surdez e superficialidade da alteridade. E do lado da admiração, escuta, profundidade da alteridade. O que é a humanidade entendida enquanto conceito da vontade? A vontade que se dirige a um outro. Como pode haver, no âmbito humano, uma ausência, uma nulidade de vontade em relação a um outro ser humano? A contemporaneidade se caracteriza por ser um período no qual se manifesta o fenômeno que podemos designar como surdez em relação à alteridade. O nosso desafio é produzir em nós mesmos a escuta em relação à alteridade. A fala, a competição em torno daquilo que é a fala. Quando há duas pessoas conversando e ambas, ao mesmo tempo, disputam para tornarem-se visíveis no mundo através da fala, em uma atitude na qual não existe escuta, isso produz o que podemos dizer, dentro do âmbito da competição, a superficialidade da alteridade. Tudo o que se refere ao outro se torna nebuloso. E tudo que se refere a mim mesmo se torna o centro da minha vontade. Mas é uma vontade que ela não é orientada conforme um modo sadio pelo qual a volição se expressa, né? Antes é uma vontade doentia. Por quê? No âmbito de aparecer para o mundo, de ser ouvido e jamais escutar, eu me insiro em uma angústia constante, na qual nunca, sempre eu me posiciono para ser aquele que é visto, que é ouvido, mas isso nunca se concretiza como algo suficiente. Do contrário, jamais conseguimos atingir o objetivo de ser para o outro, porque ser para o outro só é possível em uma atitude de escuta. A primeira atitude em relação ao ser humano não é falar, mas é o âmbito da escuta. A primeira atitude em relação ao homem, ao outro, não é falar, mas escutar. O mundo contemporâneo é um mundo de vaidades extremadas, potencializadas pelas redes sociais, em uma época em que as pessoas se projetam para o mundo como estivessem em uma vitrine. Elas não buscam, como já foi dito uma vez, né, que antigamente os grandes tenores, eles possuíam um grande tempo de preparo
e de treinamento para que depois se apresentassem. Por isso, o passado produziu grandes tenores. E hoje em dia, os tenores, eles treinam durante pouco tempo e já começam a se apresentar. Então, por causa disso, hoje há poucos grandes tenores. O mesmo se dá em relação ao fenômeno da aparição. O que é aparecer para o mundo? O que é ser ouvido? Antes de ser ouvido, antes de aparecer, eu preciso em mim mesmo buscar a profundidade daquilo que sou, antes de aparentar a vergonha do meu vazio, do meu desinteresse por tudo que é humano, do meu nada. A superficialidade tornou-se despótica no âmbito contemporâneo, de modo que, quando qualquer profundidade é temida e a superficialidade tornou-se um elogio no mundo contemporâneo. Você está conversando com uma pessoa e você percebe, de repente, em um certo momento, que você precisa subir à superfície para poder ter um diálogo, né? É como se fala, vamos baixar o nível. Eu preciso baixar o nível para conversar com alguém que está no âmbito da superficialidade, porque ele não compreende a profundidade do que é o humano. O que é a profundidade do que é o humano? A profundidade do que é humano, a profundidade daquilo que é inerentemente humano, é o que passa pela escuta. Então, para que eu me projete ao mundo, para que eu possa construir algo na minha interioridade, para que eu possa depois exibir ao mundo, eu preciso construir uma humanidade em mim mesmo. Essa humanidade não é possível de ser construída sem a escuta. Quando eu escuto, quando me relaciono com a alteridade, ao invés de constantemente interrompê-la, grosseiramente, uma falta de classe, e apenas falar, em um âmbito em que a mim pertence o falar, e a outro o calar-se. Isso é o medo da autoridade. Medo de que o brilho do outro supere o meu. O meu sucesso seja superado pelo sucesso do outro. Essa caracterização contemporânea não é fácil de ser exposta. É preciso construir uma nova gramática para entender o que é esse âmbito de maneira mais profunda. Não dizendo superficialmente. Não, hoje em dia as pessoas não escutam umas às outras, elas querem falar o tempo todo. Não se trata disso. Trata-se de fazer um raio-x, um ultrassom, uma ressonância mais profunda, para entender o que realmente ocorre no âmbito da admiração, quando há escuta em relação ao humano, o que produz a profundidade em relação ao humano. E no âmbito da competição constante, sempre ela que volta à competição, né? O que produz a não escuta, a surdez em relação ao humano? Como eu posso ser surdo em relação aos anseios mais profundos de escuta? Porque o homem, ele necessita corresponder-se, ter um intercâmbio. Isso foi perdido. O intercâmbio é quando há um diálogo e não um monólogo, mas um diálogo em que eu falo e a minha fala ela é permeada por um sentido de escuta. Enquanto quando eu falo,
eu quero ser ouvido, é porque eu me interesso pelo outro, eu quero ouvir o que o outro tem a dizer, para que eu possa absorver em minha interioridade aquilo que é mais aprazível na amizade, nas conversas recreativas, nos momentos em que sentamos com alguém, em um almoço para conversar. A recreatividade do diálogo é algo perdido, que foi perdido na contemporaneidade. Aquilo que é recreativo. Por que escutar? Eu me aprofundo quando eu escuto o humano, porque ele possui, muitos deles, nem todos, mas muitos seres humanos produzem tesouros, possuem tesouros inestimáveis dentro de si, guardados, trancados pelo silêncio daquilo que não se pode dizer no âmbito da superficialidade, em que a escuta é calada. O outro não me escuta. Então, quando você não escuta o outro, você não tem acesso a inestimáveis tesouros que existem nesse ser, que é um outro, que é a alteridade, que é alguém com quem você se defronta, mas não apenas se defronta, mas com quem você aprende, com quem você dialoga, com quem você troca momentos onde há partilha de conhecimento, partilha de pontos de vistas, partilha de visão sobre o mundo, partilha de cosmovisão sobre o mundo, onde no âmbito das emoções, você é acolhido e você acolhe. E quando você acolhe e é acolhido, quando você é acolhido e você acolhe em um diálogo, você está próximo daquilo que se pode denominar comunidade. O que é uma comunidade? Uma comunidade é quando há nesse âmbito do que estamos tratando, né? Dentro dessa perspectiva, pensando de maneira cristã, a comunidade seria um lugar onde se vive o amor da Trindade. Quando eu acolho o outro e pelo outro eu sou acolhido no mesmo movimento, eu faço o mesmo movimento da Trindade. O movimento eterno da Trindade é um movimento no qual o Pai acolhe o Filho e o Filho acolhe o Pai. No mesmo movimento, o Pai se doa ao Filho e é acolhido pelo Filho. E o Filho se doa ao Pai e é acolhido pelo Pai. E nessa comunidade, que é a Trindade, o Pai e o Filho se relacionam em um amor infinito. E esse amor é o Espírito Santo. O amor da Trindade é o próprio Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Porém, no âmbito secular, como você vai entender esse mistério da Trindade? Existem barreiras para que possa ser vivido. Você vive de maneira mais superficial. Mas a humanidade, ela é intrinsecamente parecida com a Trindade no seu âmbito mais profundo. Quando eu acolho o outro e no mesmo movimento eu sou acolhido, eu me torno mais parecido com a Trindade. Mesmo que nesse movimento eu não esteja em um contexto de espiritualidade, mas em um contexto secular. Por quê? Toda a vida cristã flui da oração e da espiritualidade. Então, mesmo para quem não é cristão, é fácil entender que a espiritualidade, ela se manifesta, a espiritualidade mais profunda, ela se manifesta em todos os aspectos da vida humana. Enquanto você é um discípulo que não consegue viver a espiritualidade em todos os âmbitos da sua experiência, você está apenas como um iniciante. Mas nos estados mais avançados,
Mesmo que você não seja um cristão, mesmo que você seja um budista, ou quem quer que seja, você pode compreender que viver a espiritualidade no seu âmbito mais profundo é vivê-la em toda a sua integralidade. Em todos os momentos mais simples da vida. Pensando sobre a escuta e sobre a surdez. Por que a competição? Nós estamos tratando nessas aulas. A competição é, por excelência, o sentimento mais significativo daquilo que se pode denominar o mal. E a admiração é o sentimento por excelência daquilo que se pode denominar o bem. Então, estamos tratando, inevitavelmente, do bem e do mal. Que não é algo infantil. Algo que você vê em histórias infantis. Uma luta do bem contra o mal. Uma luta cósmica do bem contra o mal. Como que possa dizer-se? O homem é muito complexo para que nós possamos passar a utilizar esse binômio, né? Bem e mal. Mas é isso que está na própria esfera mais profunda da espiritualidade cristã. O conhecimento do bem e do mal é uma mistura entre dois elementos irreconciliáveis. Por isso o conhecimento do bem e do mal ele não existe, ele é cooptação. Como já falamos na primeira aula, na primeira parte dessas aulas e palestras sobre contemporaneidade e amor humano. O que é a surdez filosófica? A surdez filosófica é quando... Gente, eu vou tomar um café aqui, tá? Aproveitando, tomar um café aqui enquanto eu vou falando. Enquanto eu vou prosseguindo a aula, né? O que seria a escuta? Ou melhor, o que seria a surdez no âmbito da espiritualidade, da filosofia? Nós estamos falando da surdez filosófica. A surdez filosófica é quando a alteridade deixa de produzir o encantamento e a admiração com o mundo e com a humanidade. Eu não consigo admirar o homem. Eu não consigo admirar a humanidade. Porque meus ouvidos estão surdos para esses tesouros inestimáveis que cada ser humano, como representante da Trindade, possui em si mesmo. Mesmo que muitos desses seres humanos sejam superficiais intrinsecamente, mas dentre esses seres humanos, aqueles que realmente possuem tesouros, como já falamos que existem pessoas iluminadas nesse mundo, existem, elas não aparecem na maior parte das vezes. Nós não conseguimos perceber. Mas esses tesouros inestimáveis que estão presentes na humanidade, eles são impossíveis de serem reconhecidos através da escuta. Porque na surdez eu exerço o meu egoísmo mais profundo, na minha tolice de acreditar que eu basto para mim mesmo, que eu não preciso do outro, que eu não preciso do diálogo, que eu não preciso me engajar em uma troca, em uma partilha de momentos especiais. Porque tudo se tornou privado. Tudo se tornou privado. Os momentos especiais são apenas para a família e não para nada mais. Os momentos especiais são apenas para a família. Por quê? Apenas dentro de minha família. Eu conheço o outro sem com que ele me pareça ser um estranho. Somente minha família, em minha família, eu conheço o outro, sem que ele apareça para mim como um estranho. Então eu acolho.
Mas mesmo a família já está sendo um conceito que está sendo desconstruído pela sociedade anticristã. A cultura cristã ocidental está aprendendo novos valores em relação ao que significa a família. Então, até mesmo nas famílias, a escuta é desintegrada, porque já não se sabe mais o que é família. Deveria ser o contrário. Até mesmo fora da família, no âmbito que não seja o privado, no âmbito público, é o desafio a escuta. A escuta ela pode ser universal? É possível você acolher a todos os seres humanos? Não, não é possível. Porque o mal efetivamente existe. Mas quando você se torna disponível para o outro, quando você oferece o bem como oportunidade a cada prova, você está garimpando corações. Você está garimpando identidades. Você está garimpando a escuta filosófica como realização do humano enquanto aquilo que participa do que é a partilha. Do que é o vislumbramento. O vislumbramento. Do que é o descobrimento. Do que é o encanto. Aquilo que é aprazível. Aquilo que é recreativo. E você então se completa. O outro me completa na minha escuta. Quando eu escuto o outro, eu percebo uma profundidade que não havia quando eu estava no âmbito da surdez filosófica. A escuta filosófica, ela produz a profundidade da alteridade. Consigo perceber tesouros inestimáveis em muitos corações que eu não enxergava quando eu me trancava em meu falatório constante, onde eu não conseguia ouvir, onde eu não conseguia escutar. A escuta é uma forma de exercer espiritualidade. Mas como ela é possível em um mundo extremamente hostil, no qual a cada prova, cada fala que você possui, ela é calada a cada passo. Você luta para aparecer ao mundo, porque o mundo quer calar-te. E ao mesmo tempo, o mundo luta contra você, porque você quer calá-lo. E nessa disputa, nessa competição, em que, mais do que falar, você quer calar o outro para não ouvi-lo, para não sentir-se diminuído, para não parecer que o outro brilhe mais do que você mesmo. Nessa luta por calar, você não consegue fornecer o bem a cada prova, você não consegue viver o âmbito da amizade, o âmbito da admiração, que é você silenciar-se. Não você calar o outro, mas você calar-se por um instante e descobrir o que há nessa humanidade que está diante de você, nesse momento que é único, que é singular, que é próprio. Por que eu digo isso? Porque há pessoas, realmente, com as quais é impossível o convívio. Mas como eu vou saber quem é o bem e quem é o mal no âmbito humano se eu não ofereço aquilo que nós falamos na aula passada, o bem a cada prova? Se eu desisto do humano, eu desisto de ouvir. Eu desisto de escutar o coração humano. Eu desisto de me conectar com a vontade em relação ao humano. E eu não produzo mais aquilo que é a profundidade filosófica. Eu me torno um ser superficial que apenas vende uma imagem que não foi construída em mim mesmo, nos embates com o humano, nas trincheiras da escuta. Como nós fizemos exemplo com o tenor, os tenores de antigamente, né? Os tenores de antigamente. Antes de apresentarem-se, eles construíam esse talento grandioso que eles produziram.
Como que você produz mais humanidade, mais ser, mais escuta no âmbito contemporâneo? Observando a cada momento, como o bem como oportunidade a cada prova. Permite que você discirna pessoas e pessoas. E que você, entre essas pessoas, você consiga discernir aquela que possui esses tesouros inestimáveis dos quais nós estamos falando. Porque as pessoas, elas são muito parecidas. São muito semelhantes. Mas apenas com o tempo, com o engajamento, você consegue saber quem são essas pessoas que possuem tesouros inestimáveis, não sendo movido por uma desconfiança automática em relação a todos os seres humanos. Qual dessas pessoas com as quais eu estou tratando possuem tesouros inestimáveis, com as quais eu posso me aproximar, das quais eu posso me aproximar, iniciar uma amizade, iniciar uma partilha, iniciar e viver a humanidade. Porque não é possível viver a humanidade sem a escuta. Através da surdez filosófica, eu me torno um não humano. Eu me desespero para parecer ser algo que eu não sou. Porque eu não sei quem eu sou. Eu sei quem eu quero. Eu sei quem eu aparento ser. Eu sei quem eu desejo que os outros pensem que eu sou. Mas eu não sei aquilo que eu sou. Porque eu não consigo construir a minha própria humanidade, que isso também passa através da escuta. Quando outro me escuta, isso produz em mim aquilo que eu posso denominar reconhecimento. Quando eu escuto outro, eu produzo aquilo que nele, ele é envolvido pelo aquilo que se possa chamar reconhecimento. Quando eu escuto outro, eu o compreendo e eu o reconheço. Mas não compreendo no sentido superficial. Eu conheço a essência e não a aparência. Eu produzo reconhecimento. O outro é reconhecido. Eu não estou querendo brilhar. Eu não estou querendo estar aparecendo no holofote. Eu estou querendo descobrir quem é o outro através da escuta. Mas a desconfiança se tornou universal no âmbito contemporâneo, de modo que a surdez também se torna universal. É a surdez universal filosófica. Será que é possível uma escuta universal filosófica? Se trata do fato de que, a cada passo, eu ofereço uma oportunidade para que o outro mostre se ele possui em si mesmo tesouro inestimáveis. Porque se ele for apenas uma pessoa superficial, que pensa apenas em si mesmo, não apenas como uma desconfiança dada pelo estado de coisas nos quais nós vivemos, mas porque ele em si mesmo é superficial, ele em si mesmo não consegue escutar, porque faz parte de sua essência não escutar. Então eu me afasto deste e vou atrás de outro, dentro de um âmbito no qual é possível a escuta. Porque é torturante um diálogo que não é verdadeiramente um diálogo, em que as duas pessoas estão em constante guerra, não apenas para falar, mas para calar o outro. E você desenvolve técnicas extremamente sofisticadas de calar o outro a cada passo. Isso é a angústia do nosso tempo. O mal, um dos males de nosso século. Porque no nosso século não podemos apenas falar do que existe um mal do nosso século, mas muitos males. O ressentimento é um dos grandes males do século XXI. E um dos grandes problemas, um dos grandes males do século XXI é a surdez universal filosófica.
A espiritualidade mais profunda está dentro, não está naquilo que é abstrato, mas naquilo que é inerentemente humano. Hoje é difícil você encontrar pessoas profundas que não sejam decepcionantes. Nós vivemos em uma cultura em que muitas pessoas são inerentemente decepcionantes. E este é o motivo pelo qual até mesmo aqueles que possuem em si tesouros inestimáveis caem nessa cilada contemporânea, que é viver a surdez universal filosófica. A escuta universal filosófica é colocar-se dentro daquilo que é discernir o que é o coração humano. Discernir o coração humano. Eis a verdadeira prova da força de liberdade. Discernir o coração humano. Eis a verdadeira prova da força de liberdade. O que é a superficialidade da alteridade? É quando eu não conheço o outro. Se torna impossível conhecer quem é o outro. Por causa da competição constante. A minha surdez impede que eu enxergue aquilo que é humano. Isso produz uma visão extremamente estereotipada e superficial do que é a humanidade. Por quê? Porque a humanidade não é essa superficialidade que eu construo em minha surdez filosófica. A humanidade é algo profundo e as pessoas estão deixando de ser profundas. As pessoas estão se tornando superficiais. As pessoas estão se tornando competitivas. E cada vez mais há poucas pessoas profundas no mundo. E se você é uma pessoa profunda, você está se tornando superficial a cada prova. Porque a cada momento que você não é ouvido, você também passa a calar aquilo que é o outro. Você passa a calar porque você é calado a cada passo. A cada prova você é calado. A cada prova você passa a calar. É um âmbito em que todos os homens se empenham em uma refinadíssima arte de calar a humanidade. A humanidade não é profunda no século XXI. A humanidade não é cristã no século XXI. A humanidade se tornou superficial no século XXI. Não há escuta em relação ao outro, na maioria das vezes, no século XXI. As pessoas não se contentam em falar, mas elas precisam principalmente calar. Porque por mais que elas falem, por mais que elas exibam o que elas pretendem ser, nunca será suficiente, porque quando o outro falar, quando o outro aparecer, isso vai me ferir, porque eu sou uma pessoa superficial. Eu não construí uma profundidade humana, profundamente cristã, enraizada em valores daquilo que é o humano, inerentemente humano. A profundidade humana não pode ser construída, porque eu não consigo calar o outro se tornou mais importante do que falar. Eu preciso falar a cada prova. Mas mais do que falar, eu preciso aprender as técnicas refinadíssimas de calar o outro a cada passo. Então, isso é o que produz a superficialidade dos relacionamentos e impede a profundidade dos relacionamentos. Como romper esse ciclo? Sabendo que existem pessoas profundas nesse mundo, existem pessoas que possuem tesouros inestimáveis, pessoas iluminadas, pessoas que possuem grandeza, gentileza, doçura, amabilidade, amor, pessoas doces, pessoas amorosas, pessoas cristãs, pessoas genuínas, mesmo que digo cristão, mesmo que não professem a fé cristã, mas que em sua essência expressem o que é ser cristão. Elas são cristãs
essencialmente. Mas elas estão caindo nessa cilada da superficialidade e da surdez universal filosófica do século XXI. Como romper esse ciclo em que os indivíduos estão a calar o outro a cada prova, a cada passo? Através da escuta universal filosófica. Eu pretendo olhar para a humanidade e saber que nem todos são o mal. Aquela ideia do nivelamento, em que todos se tornam o mesmo, ela é ilusória. E dentro desse nivelamento, em que todos parecem o mesmo, existem alguns entre esses que não são o mesmo, mas que possuem aquilo que vale a pena para a amizade, para a recreação, para os diálogos recreativos, para a partilha, para viver o que é a humanidade, para que você se aprofunde naquilo que é ser inerentemente humano. Por hoje eu deixo essa breve aula. São muitos conceitos e nós vamos continuar a tratar desses temas que são bastante complexos, mas com o tempo eles vão clareando, porque conforme vão se sucedendo as aulas, vão sendo feitas as conexões entre um tema e outro e vai ficando cada vez mais claro. Beleza, pessoal? Deixo por hoje essa aula para vocês. Até a próxima.